Dinheiro de Futebol vamos querer saber o valor da bola a rolar. Como se investe, como se cresce, por onde se caminha e por onde é que a economia de milhões faz fervilhar os milhões de adeptos. No episódio deste mês do Dinheiro de Futebol recebemos Miguel Farinha. É Country Manager da UI Portugal e ao longo dos últimos anos tem, juntamente com a sua equipa, monitorizado o futebol português, seja na Liga Portugal, seja também mais recentemente na Federação Portuguesa de Futebol, com o plano estratégico até 2036. É num olhar sobre esse plano que avançamos no episódio deste mês do Dinheiro do Futebol. Eu sou Humberto Ferreira, tenho comigo o José Pedro Paes, o nosso comentadores da área Economia, e vamos avançar com este programa juntamente com o Miguel Farinha, a quem agradecemos a presença aqui no 00 para esta conversa sobre números e sobre futebol. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui convosco. Eles estão sempre lado a lado, Miguel, os números e o futebol? Eu acho que os números estão lado a lado com qualquer atividade que exista, e a atividade económica, sem sombra de dúvidas. E o futebol, no final, acaba sendo mesmo uma atividade económica, tem um impacto económico. Por isso os números estão sempre lado a lado e ajudam-nos a perceber para onde é que estamos a caminhar em cada um dos momentos. E é isso que nós, quando começámos a trabalhar, por exemplo, com a Liga, que já foi o primeiro anuário há 16-17, a época 16-17. E o objetivo era ter, quase 10 anos, era ter uma perspectiva económica do que é este fenómeno do futebol em Portugal. Em vez de falarmos sempre só dos 11 jogadores em campo de cada lado, das bolas, dos golos e por aí fora, isto vale quanto? Qual é o impacto para o PIB desta indústria? Quantos empregos gera? Quantos impostos paga por ano? Era trazer esta literacia financeira também para a indústria do futebol. E achamos que, para nós, era um desafio interessante e era importante trazer essa mensagem, para começarmos a perceber também a dimensão disto na economia portuguesa, que não é assim tão pouco quanto isso. Certo. A UI é amplamente conhecida, é uma das multinacionais da área da auditoria e também da consultoria. O vosso trabalho com o futebol é amplo e é histórico também, mas nunca tinham estado nesta pirâmide, se quisermos a olhar. Como é que surgiu esta ligação, o chegar no fundo à UI, que se calhar muitas das pessoas, quando viram, se calhar na altura ainda era Ernst Young. Exato, na altura era. Quando viram a chegar ao futebol profissional, poderão ter pensado, mas isto é preciso? Sim. Sabes que eu acho que nós, para além da parte da paixão, do gosto, do desporto, não sei o quê, mas em termos de UI, como é que nós chegamos ao futebol e como nós estamos no futebol, nós sempre tivemos algumas áreas, em alguns países espalhados pelo mundo que trabalhavam nesta área, tínhamos equipas específicas para trabalhar o futebol. No Brasil tínhamos uma equipa muito forte, havia outra equipa em Inglaterra também trabalhava no futebol, em Portugal não tínhamos, fazíamos muito pouco trabalho sobre o futebol, e acho que em Portugal o que aconteceu a certa altura foi um desafio, e foi um desafio do Pedro Proença, que acho que teve essa visão de, quando foi para Presidente da Liga, querer trazer mais informação e trazer mais informação financeira sobre o mundo do futebol. E desafiou-nos, nós que estávamos disponíveis para o acompanhar nesse desafio de vamos trabalhar sobre isto, vamos começar a pegar numa indústria que todos conhecem, que todos adoram em Portugal, e todos nós temos a paixão que existe sobre o futebol em Portugal, e dar-lhe essa tal roupagem diferente de explicar mais o impacto económico. E o Pedro desafiou-nos na altura para isso, e o desafio inicial foi vamos fazer um anuário do futebol em Portugal. E foi a partir daí depois começámos a envolver-nos cada vez mais. Fizemos 8 ou 9 edições do anuário. Sim. Plano estratégico para a Liga, um primeiro, depois um segundo plano estratégico para a Liga, o último deles em 23-27. E entretanto temos a trabalhar também novamente com a equipa do Pedro, desde que mudaram para a Federação Portuguesa de Futebol, também no plano estratégico dos próximos 12 anos do futebol em Portugal. Agora, sem pensar apenas no futebol da sua via profissional, mas mais de todo o futebol, toda a indústria do futebol em Portugal, como o Pedro diz muitas vezes, da base até ao topo, perceber qual é que é os impactos disto no futebol. E foi muito por aí, foi essa visão a ser altura do Pedro, e que nós achamos que fazia todo sentido. Nós fazemos tantos estudos internamente e que publicamos sobre tantos setores da economia portuguesa, sobre tantas áreas, porque não olhar para a área do desporto? Sem ter vergonha de olhar para a mesma, porque claro. Eu também sei que há muitos... Não quer dizer dessa forma que é um bocadinho feia, mas há muitos concorrentes meus que dizem não, o futebol eu não quero tocar, o futebol não tem interesse, o futebol é uma indústria como qualquer outra, que deve ser tratada como qualquer outra, e os problemas que tem também devem ser levantados e resolvidos, e não o afastar do futebol não nos fazia sentido. E tivemos, acho eu, a coragem também de aceitar esse repto e ir atrás do mesmo. Relativamente a este trabalho, qual é a vossa metodologia de trabalho? Articulam diretamente com a Liga, falam com os clubes, eles são cooperativos, a Liga transmite informação, como é que isto se processa? O anuário? Sim, o anuário. Sim. O anuário é alimentado principalmente para nós via Liga, ou seja, todo o nosso processo, o nosso interlocutor é a Liga,
porque não faria sentido estarmos a ter interação direta com todos os clubes. Por isso, é a Liga que faz a centralização da informação, que nos passa a informação, nós validamos, olhamos para a mesma. Em alguns casos, vamos fazer algum tipo de verificação no sentido de, ok, a Liga recolheu esta informação que o clube lhe deu, mas o clube tem informação pública publicada, tem relatórios e contas, tem informação financeira, fazemos alguma validação da mesma, mas a grande base de dados vem sempre via Liga, que nos entrega depois toda a informação, e depois nós vamos trabalhar sobre a mesma, agregá-la, analisá-la, perceber onde é que há inconsistências, desafiar quando há inconsistências para poder corrigi-la, mas todo o foco da informação vem via Liga. E muito desse foco também é na procura dos ângulos positivos do futebol português. Ou seja, quem lê o anuário percebe que há ali há mais atenção dada àqueles que é o crescimento do futebol português, os indicadores que sobem, que melhoram, há mais ênfase nisso do que propriamente nos problemas. Isso faz um bocado parte do trabalho, da visão acerca daquilo que se quer desenvolver no futebol português? Eu acho que faz parte do princípio, no início, quando é criado o anuário, é para dar uma forma de passar essa mensagem também positiva sobre o que se passa. Ou seja, não é que o anuário esconda qualquer tipo de problemas que existem, porque os problemas estão lá. Quando nós, Sim. O anuário há anos que mostra claramente que há mais receitas, há mais gastos do que receitas no futebol em Portugal. Ou que o endividamento é excessivo face aos ativos. Os valores estão lá. Agora, passamos um ponto que era, não havia informação financeira agregada. E uma coisa que foi muito claro desde o início foi, nós não queremos, nem na Liga, nem do nosso lado, estar a dar informação clube a clube, ou o A é melhor que o B ou melhor que o C. Não, o objetivo era sempre a indústria do futebol, como é que esta indústria se porta. E tentar procurar as positividades dessa indústria. E explicar que as receitas, o primeiro anuário que nós fizemos, as receitas estavam na altura dos cerca de 600 milhões de euros. Hoje em dia está nos 1,1 mil milhões de euros, ou seja, mostrar esse crescimento, de onde é que ele veio, o que é que levou a isso, mas principalmente percebendo que isso ajuda a posicionar aquela indústria. A indústria do futebol, e se olharmos para ela, a indústria do futebol, no último anuário, que a Liga apresentou agora recentemente, faz receitas de cerca de 1,1 mil milhões de euros. Isso é muito comparável com a indústria da cortiça em Portugal, que fatura 1 bi, a indústria do vinho, do azeite. E essas toda a gente conhece, são indústrias que Portugal é forte. Claro. E no futebol também é muito forte. E o objetivo foi muito Já perguntamos isso até na altura à Sónia Costa Cunha, a CFO da Liga, e a ela especificamente, e acabamos por não perguntar nem ao José Pedro Pereira da Costa, nem ao Pedro Alves. Aproveitamos o Miguel Farinha aqui para fazer essa pergunta, na ótica até de consultor e auditor, se a indústria do futebol devia estar no Ministério da Economia. É uma boa pergunta. Acho que não. Acho que a indústria do futebol, o futebol é um desporto e deve estar no Ministério que trata do desporto. Sim. Agora, é preciso que o Ministério da Economia perceba o impacto que o futebol tem para a economia em Portugal. Claro. E acho que esse facto é importantíssimo e acaba por ser muito por aí. Agora, eu acho que deve estar no desporto, e é aí que faz parte, porque o futebol é um Sim, desporto. até porque no ponto final são pessoas só a jogar futebol, não é? E o futebol profissional é diferente do outro futebol, e o outro futebol é muito mais do que o futebol profissional. É muito mais do que o futebol profissional, também temos esse tema, não é? Porque se nós olharmos para o número de pessoas que praticam futebol em Portugal, eu acho que neste momento temos cerca de 250 mil federados, praticantes federados. Nos objetivos de planos estratégicos, aos 400 mil. Se olhar para o futebol profissional, são 2 ligas, 36 clubes, quer dizer, não há assim o número, temos 6 mil pessoas a trabalhar no futebol profissional no último anuário. Que não são jogadores. Se for olhar só para os jogadores, treinadores, claro. São 2 ou 3 ou 1.500. Certo, é menos do que isso. Não tenho o número exato, mas deve ser menos. O total de pessoas no futebol são 6 mil neste momento. Sim. Só jogadores e treinadores são claramente menos do que isso. Menos. Para quem acompanha de perto, os números globais da Liga, durante estes últimos 8, quase 10 anos, quais são assim as coisas que há a sublinhar de evolução? Quais são as coisas positivas que se vê ao longo destes últimos anos? O que é que claramente melhorou? O que é que ainda está por fazer ou até piorou? Olha, eu acho que, do sentido do que é que melhorou, nós notamos uma evolução enorme nas receitas. Uma evolução enorme no impacto no PIB. Aquilo que dizia há bocadinho, começámos com cerca de 600 milhões de euros, estamos agora 1,1 mil milhões de euros. O número de empregos, se calhar, eram 2 mil no primeiro anuário, já vamos com 6 mil neste momento. Ou seja, há uma série de números que foram crescendo. Eu diria que a profissionalização para mim, o primeiro tema que nós notamos com mais intensidade foi essa profissionalização. Nós íamos falar com um clube ou com uma sociedade desportiva em 2016-17 para falarmos hoje em dia,
há um mundo de diferenças. Há muito mais preparação, muito mais profissionalização. Também o facto de entrarem muitos investidores financeiros no negócio do futebol também trouxe essa profissionalização. Hoje em dia as estruturas são profissionais. Já temos pouco aquele exemplo de muitos havia em Portugal, o presidente, Claro. e depois tinha lá 4 ou 5 pessoas e não havia uma estrutura para tratar. Hoje em dia os clubes têm estruturas montadas profissionalíssimas. Se nós olharmos, então na área da formação, há clubes absolutamente fantásticos em Portugal, se eu retirar aqueles 3 normais que todos falamos sempre. Sim. Mas à volta disso há uma profissionalização enorme. Agora, há temas que também não melhoramos ainda e não conseguimos dar a volta. Se nós olharmos para as receitas e despesas, continuam a estar muito equilibradas. Os capitais próprios, eu acho que neste momento temos 6 clubes com capitais próprios positivos nos 18 da Primeira Liga. É um desafio. Ou seja, há temas ainda a trabalhar e claramente a desenvolver. Acho que na positividade, eu acho que essa profissionalização, esse crescimento de receitas foi muito bem trabalhado. Acho que é um tema que o futebol português precisa trabalhar cada vez mais. E se vocês olharem para as 4 componentes de receitas dos clubes em Portugal e as 4 grandes áreas de receitas, temos por um lado as transferências de atletas, que em Portugal, teoricamente, aquilo está fora dos operacionais, é um one-off. Em Portugal é a maior exatamente. porcentagem. Sim, 370 milhões de euros vem dali do tal 1.1. Sim. Mas depois Pois, também uma das receitas que contabilizam, por exemplo, nos grandes, é a entrada em competições europeias, que por vezes pode não ser, outra pode não. É aquele número que a gente mais nervosa todos os anos. Exatamente. Parece-me óbvio por que motivo, porque são 200 milhões de euros no último ano. É certo, no último ano, aqueles 200 milhões, 40 milhões, 39 milhões, vem do Mundial de Clubes, que não acontece Sim. todos os anos. Mas os outros 160 milhões são Champions e Liga Europa, e quer dizer, grande parte é da Champions. Ao perdermos um clube na Champions, passamos para 2, vou um corte este ano, claramente. Claro. O próximo anuário vai mostrar seguramente essa limitação. No ano seguinte, esperemos, agora Portugal não é o próximo ano, no ano seguinte volta a ter 3, se passar os playoffs, pode voltar a recuperar. Mas o que eu vos dizia era, há aqui ainda um desequilíbrio, porque nós não vamos a ver crescer as receitas de televisão. No último ano foram 189 milhões, 184 milhões. É o mesmo valor há 15 anos. Pois, está. Não cresceu. Quando o futebol português passa de 600 milhões para 1.1, quase duplicou. E as coisas são mais caras. Tudo é mais caro. Maioritariamente nestas receitas absolutamente voláteis. A questão é essa. O futebol português continua a viver muito de receitas voláteis. Agora, nós construímos uma indústria à volta da formação. Portugal é exemplar na formação. E isso tem de ser valorizado. Nós, quando falamos que vendemos 370 milhões de euros de jogadores de transferências na última época, esse número não é um one-off, porque se olharem para os últimos, pelo menos 5, 6 anos, todos os anos o número está entre os 250 e os 350 milhões de euros de transações de atletas. Porquê? Porque temos escolas absolutamente fantásticas que formaram atletas. E nós perdemos aquilo que tínhamos há muitos anos atrás, que era o corredor do Brasil, passava sempre por aqui e depois daqui iam para o mundo. Agora não. Os grandes brasileiros, e na altura os Valdos, os Mozarts, por aí fora, passavam todos por Portugal. E não. Com a profissionalização do futebol no Brasil, as SAFs brasileiras, os investidores dentro do futebol brasileiro, hoje em dia têm acesso ao mundo inteiro. Também a informação flui muito mais facilmente do que flui há uns anos atrás. O Pedro Alves falava disso aqui, precisamente. A Isso questão muda- dos multiclubes isso faz com muda- que Os multiclubes no Brasil estão por todo lado. faz com que seja muito difícil um jogador de grande valor poder mostrar-se em Portugal. Completamente. E isso, os clubes portugueses perderam isso. Sim. E qualquer um dos jurantes passou, mais ou menos em alturas diferentes, por isso, por perceber, há aqui um filão de jogadores brasileiros, eu vou desenvolvê-los e depois eu serei a porta de entrada para a Europa. Essa porta de entrada desapareceu. Mas fez com que toda a gente percebesse que eu tenho o talento interno, eu tenho cá os miúdos que vão ser grandes jogadores, tenho de os desenvolver e fazê-los crescer. Eu acho que agora há aqui um desafio acrescido também, que é aguentá-los mais tempo. Certo. E para isso é preciso construir aquela Mas indústria depois de uma também, forma mais resiliente. por vezes, quando é que é o momento certo para a venda, não é? Também É muito difícil. é muito difícil perceber o momento certo para a venda. Mas eu acho que, por exemplo, o Sporting Clube Portugal está a fazer essa gestão Sim. muito bem feita. Tem feito um esforço enorme de retenção do talento e não deixar sair tão cedo quanto outros clubes estão a deixar sair. Mas Sim. neste momento o mercado não pagará melhor pelo potencial do que pelo próprio valor. Ou seja, em resposta a isso da academia, o miúdo com 18 anos, com um potencial enorme, mas que ainda não provou nada, mais tem um determinado fácil valor. Do que o miúdo de 26, Exatamente. que é um grande jogador, mas já está nos Exatamente. 26. Sim. Isso como resposta a essa questão de retê-los. Olha, às vezes- ainda voltando à conversa que tivemos com o Pedro Alves, ele falava disso, que o próprio Alverca achou por bem investir em jogadores de 21, 22 anos, em que o potencial de venda depois é maior do que jogadores experientes de Primeira Liga,
que depois pudesse Depois não não conseguir consegues- vender. Sim, o que significa que esta indústria também está cada vez mais especulativa, não é? Relativamente ao valor dos jogadores. E os grandes clubes estão a tentar intervir numa camada mais depois- jovem. Pois gera-se aquele tema, quer dizer, acho que nós todos vimos um Bruno Fernandes, um jogador absolutamente fabuloso. Uhum. Na altura foi vendido muito abaixo de outro jogador fabuloso em Portugal, o João Félix. Sim, sim, com muito mais Sim, provado. Um tem um potencial gigante, mas o outro tem o valor todo lá. Quer dizer, o João verdade. Félix também tem muito valor, como é mais Sim, do que sim, óbvio. sim. Mas na altura essa discussão foi muito clara. E eu acho que do lado do próprio Sporting Clube Portugal houve aquela coisa que é, pá, eu agora vou vender isto, a minha estrela tão abaixo do miúdo que o meu rival do lado vendeu. Sim, Isso que é ainda difícil. provou pouco. Exatamente. Eu acho que esse tema do potencial é um tema que está claramente em cima da mesa hoje em dia. Pois. Até porque toda a gente sabe que um jogador com 27 anos não vamos conseguir fazer, um jogador de 27 anos comprado por 70, 80, 90 milhões de euros, ele vai com um contrato de 3, 4 anos, não é aos 30, 31 que eu vou conseguir rentabilizar Claro, essa esse venda. dinheiro. Ou ele é um craque enorme e vai me ajudar a ganhar títulos, não é pela venda futura que eu vou fazer. Sim, sim. Enquanto os miúdos dos 18, 19, 20 anos têm esse potencial todo, não é? Sim, isso tem a ver depois com a composição dos plantéis e a forma como eles devem E a ser. própria asfixia financeira, por distribuídos. exemplo, e com certeza que isso está também identificado no anuário, embora seja de uma forma muito genérica e não específica, a questão do Futebol Clube do Porto, que muitas das vezes fazia com que os seus melhores jogadores saíssem a custo zero, porque o rendimento esportivo ia fazer com que valesse mais do que uma venda económica, não é? Exatamente. Isso E aconteceu. Mas esse é o desafio que quem gera um clube de futebol tem de ter todos Claro. os dias, que é perceber qual é o momento certo para eu ou capitalizar na venda ou capitalizar no terreno e conseguir ir à Champions. E aquilo que falávamos, o ir à Champions para um clube, o Futebol Clube do Porto este ano, acho que o Zé Pedro Pereira da Costa dizia Sim, isso, que o Futebol Clube do Porto, ontem sempre perdeu 50 milhões de euros, 40 e tal milhões de euros de um ano para o outro. É muito dinheiro. No próximo ano, e eu imagino o stress que neste momento se vive entre a Benfica e o Sporting, eu diria muito mais do lado do Benfica, porque dificilmente lá chegará, do que vai perder de não ter idade de Champions no próximo ano. Claro. É uma pancada enorme. E quando nós olhamos para aquelas 4 fontes de receitas, entre as receitas televisivas, as vendas de jogadores, os direitos europeus, dos jogos europeus, e depois tudo o resto operacional, as bilheteiras, merchandising, tudo isto, estas duas das presidência de provas europeias e jogadores são mais de metade das receitas do futebol em Portugal. E são mais de metade centradas em 3, 4 clubes. Certo. É difícil, se me corre mal, eu não consigo vender 1 ou 2 jogadores, tenho um problema. Isso é evidente e acho que todos percebem isso neste momento. Agora, o futebol tem aquela beleza da transformação profunda de um ano para o outro, não é? Quer dizer, alguém diria que o Porto este ano ia dominar o campeonato e Claro, mais provavelmente ser campeão. Ah, Quer dizer, estou a falar isto, não sei quando é que vai ser para se calhar. sim, já é campeão na altura. vai ser já, estamos a gravar uma quinta-feira para as pessoas saberem, dia 16, e vamos publicar logo no dia 17, portanto. Ok. Ainda... Então não será campeão ainda. vamos publicar. Podemos dizer que é o mais provável de ser campeão. Só para fechar aqui esta questão do plano estratégico, havia aqui um fator que eu diria que é possivelmente, não é mais um calcanhar daqueles, é mesmo uma debilidade que eu diria social, que era a união de todos os agentes. É aquela história, não é, de dar-se bem com gregos e troianos. É uma coisa utópica. Utópica em Portugal, se calhar. Mas não diria Portugal. Os países latinos vivem muito esta situação, Miguel. Não sei se era algo que Nós não somos vocês... fáceis nesse capítulo. Sim, vocês achavam que era possível? Nós achamos que é um desafio, mas que é essencial. No futebol profissional, nenhuma indústria vive se os seus players não a defenderem. E o futebol é uma indústria que muitas vezes são os próprios players que a denigrem permanentemente. E isso não pode acontecer. Eu acho que houve um trabalho nos últimos anos de agregação e de... Eu acho que até a certa altura de acreditar que tudo vai melhorar com até a própria rotação, pela própria lei da vida, dos presidentes, tudo isto vai melhorar. E pá, de repente chegamos este ano e percebemos que afinal não mudou assim tanta coisa. Felizmente o que eu ouço muitas vezes é que na realidade não é tão mal como às vezes depois para as entrevistas. Não sei se isto é verdade ou não. Pois. Mas o impacto é o que se Agora, publica. o não é? impacto... A forma como gera no grande público terrível. é enorme. Eu tenho de defender uma indústria e não posso estar a querer o tempo todo denegrir a própria indústria onde eu estou inserido. Porque depois a seguir queremos, e seguramente vamos falar disso, um processo de centralização. Mas um processo de centralização, eu estou a vender uma indústria. Eu não posso estar permanentemente a pôr essa indústria para baixo e dizer que aconteceu isto e aquilo e aquilo outro e as arbitragens. Epá, não faz sentido.
E eu acho que há aqui um caminho, o plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol fala muito disso, de unir os agentes do futebol à volta de um propósito, que eu acho que é absolutamente essencial. E são todos os agentes de futebol. Sim. Não pode ser só os três presidentes dos três grandes. Não, é toda a indústria tentar... E é legítimo cada um pensar à sua maneira. Como é óbvio. É importante todos conseguirem falar ao mesmo tom. Não podemos estar permanentemente a destruir o produto que nós estamos a criar. Porque quando se fala de centralização, por exemplo... Avançamos porque era já o próximo tema. Sim, Mas o tema da centralização, há ali um tema que em Portugal foca-se muito a discussão muitas vezes no valor. É mais ou menos o que era há não sei quantos anos atrás. E não se percebe que, na maior parte das vezes, é importante, é bastante mais importante do que isso, o que é que estamos a fazer para defender aquele produto. Que produto estamos a construir para levar a uma televisão e valer mais para quem lá está. Claro. E essa discussão, na maior parte dos casos, não acontece. Felizmente eu vejo acontecer muito dentro da Liga, e honestamente, tanto na anterior presidência como na nova presidência, esse tema está na cabeça permanentemente quem está a gerir o tema. Mas acha, Miguel, que está na cabeça porque há um tempo a cumprir e esse tempo são 3 meses, se olharmos? Acho que está na cabeça. Acho que não. Acho que o tema já está na cabeça há muito mais tempo, porque percebeu-se claramente, e nós trabalhamos nos últimos 10 anos muito com a presidência da Liga e sabendo para onde é que a Liga estava a caminhar, e essa visão era muito clara. Agora, uma coisa é a Liga e a sua direção ter essa visão muito clara. Outra coisa é ter todos os players, todos os interessados, os stakeholders, alinhados com essa visão. Eu acho que isso muitas vezes não aconteceu. Até porque, e eu percebo perfeitamente, que há, do lado dos clubes, sempre um nervosismo que é eu vou ter mais ou vou ter menos do que tenho hoje em dia. E isso é um tema em cima da mesa. Agora, eu acho que ninguém vai ter mais se for destruir o seu produto. Claro. Se todos perceberem, se eu valorizar esse produto, se eu trouxer diferentes competentes para o mesmo, diferente valor, seguramente vamos todos crescer. Se eu permanentemente estar a ver a dizer que isto não vai valer mais, eu acho que às vezes estamos num mundo um bocadinho esquizofrénico, quase, de queremos que valorize mais, mas estamos permanentemente a dizer que vale menos. Mas Claro. isso não é também resultado da própria fragilidade da indústria portuguesa de futebol? Ou seja, aquilo que estávamos a acabar de dizer, de os clubes estarem altamente dependentes do sucesso desportivo para conseguirem realizar transferências e terem prémios nas competições europeias, em que competição entram, lá está, o imediatismo não impera sobre o pensamento estratégico na visão destes próprios clubes. Não pode ser. Acho que existe muito esse risco. Porque, efetivamente, para quem está a gerir um clube, o estar ou não na Champions, o vender ou não o jogador A, B ou C, tem um impacto enorme para o que pode fazer no ano seguinte. E muitas vezes estamos mais preocupados. Eu quero é garantir que faço isto para ter este plantel, para na próxima época lutar para um título, do que provavelmente pensar eu tenho de valorizar toda a indústria para irmos todos buscar mais a certa altura. Agora, quando falávamos novamente das fontes de receitas do futebol em Portugal, a única fonte que não cresce há 10 anos são os direitos televisivos. Não me venham dizer que... Isto tem a ver com o monopólio? Como todos. Tem a ver com o acordo... Primeiro tem a ver com o acordo que foi feito. Sim. Ou seja, toda a gente vendeu os direitos há 10 anos atrás, Sim, mas, por 8, 9, 10 anos. Mas olhamos, por exemplo, nos últimos 2 anos, houve aqui renegociações, não é? Até este período. E o valor continua igual. O Benfica conseguiu valorizar muito o seu cerca de produto. 30 milhões, não é? Se não me engano. Por ano. Sim, o que... Passou de 30 e muitos para perto de 50. Sim. Depois não é que difícil até é dizer. contraditório com a própria posição do próprio Benfica próprio relativamente ao valor global. Mas isso já entra em questões políticas, não é? Pois, exato. Eu acho que a Posicionamentos. questão é isso. Eu acho que entram muitas questões políticas aqui e não apenas só a questão do valor ou não. Agora, eu acredito, e acho que ainda ontem ou hoje saiu uma entrevista do Presidente da Liga Sim, que dizia tínhamos que esse tópico. é Ok. muito bom o Benfica ter conseguido mais valor pelos Claro. seus direitos, porque isso indica que toda a indústria vale mais. Vale mais. Claro. Porque assim, vamos ver uma coisa, o Benfica não joga sozinho. Claro. Não é o único clube que ali está. Pelo menos há sempre outro em campo em Claro. todos os momentos. O campeonato tem muito mais. E eu acredito muito, e a Liga também acho que acredita muito nesse princípio, que é a Liga como um todo vale mais do que os seus componentes individuais de cada um dos seus clubes. E consegue valorizar isto. Agora, se estamos permanentemente a achar que vai valer menos, às tantas, quem vai investir também vai ter Claro, que é isso, não é tenho isso. dúvidas nenhumas. É a mensagem que se passa para o grande público, em que naturalmente quem quer vender vai pedir mais e quem quer comprar vai pedir menos. E portanto, havendo este baixar sempre de expectativas, faz com que depois quem vai negociar tenha Mas um o que patamar vemos diferente. neste momento é que as renegociações foram feitas, pelo menos esta que é a mais significativa de todas, porque também honestamente não é os clubes mais pequenos que fizeram algumas renegociações agora, e até que fizeram em canal aberto os jogos.
que têm peso suficiente. E é sensivelmente o mesmo valor. E eles exatamente, eles seguiram o mais ou menos Moreirense, o mesmo. especificamente, Sim. receberá o mesmo ou pouco mais da parte da TV. É verdade. Agora, claramente, o caso Benfica mostra que há um valor ali e, novamente, eu não acredito que seja só de um clube. Sim, acha que, por exemplo, nesta negociação, nesta matriz que está e que até foi publicamente partilhada à chave de distribuição, os clubes com maior responsabilidade, também já tivemos o Presidente Nacional da Madeira a falar sobre ela, deveriam ter algum cuidado na forma como falam para que, no fundo, haver aqui quase um sigilo negocial para que depois pudesse ser exatamente aquilo que pretendem. Eu acho que sim. Eu acho que deveria haver, por parte de todos, uma concertação para garantirmos que vamos conseguir vender mais. E esse sigilo negocial é importante a certa altura, porque se andamos todos a dizer em cada reunião, sai cá para fora, que afinal é menos isto ou mais aquilo, a posição negocial ficará sempre muito mais comprometida. Por isso eu acho que sim, deveria haver... É quase da autofágico por parte dos A clubes. questão é essa, é muito autofágico. E eu acho que devia haver da parte dos clubes essa percepção que nós estamos todos a construir algo que é para melhorar o futebol em Portugal. E acho que é preciso que todos estamos cientes disso. Eu acho que alguns clubes às vezes não estão cientes disso. Mas o futebol português, um dos problemas que tem, vamos a falar do tema da Champions. O tema da Champions acontece porquê? Porque nós não temos clubes chamemos de segunda linha, Sim. que façam boas ligas Europas, ou melhores ligas conferências, que ganhem os pontos suficientes para no ranking da UEFA Portugal estar melhor. Se nós formos olhar para o que faz Portugal, face ao que faz uma Holanda, aos Países Baixos, ou o que faz a Bélgica, ou o que faz outros países abaixo do top 5, nós ganhamos grande parte dos nossos pontos na Champions e estes clubes, estes outros países fazem esses pontos na Liga Conferência e na Liga Europa. Sim. E nós não conseguimos estar na Liga Conferência quase nunca. Vamos à eliminatória e somos eliminados imediatamente, ou quando entramos, com exceção de um Guimarães, Do faz uma Vitória, época sim, que fez aquela fabulosa época. Sim. o ano passado, é a exceção que confirma a regra. Sim. Por isso é preciso... E nós estávamos a dizer até em off que o papel dos três grandes e do Braga não se pode exigir mais. Não. Quer dizer, o Sim, Sporting já está no chegou aos limite. quartos de final É de uma uma loucura. Champions League, o Benfica no ano passado também esteve nos oitavos de final, portanto Não faz sentido exigir mais do que isso. Porque, efetivamente, estes 3, 4 clubes têm feito caminhadas incríveis na Europa a lutar com armas completamente desiguais. claro. Eu não fui ver as contas, mas o orçamento do Arsenal face ao orçamento do Sporting são mundos diferentes. Basta olharmos para a folha de transferências. Exatamente. E estamos a falar de um jogo que é decidido no minuto 90 do primeiro jogo, senão Sim. foram muito iguais. E eu até acho que o Sporting podia ter tido um bocadinho mais de sorte e tinha sido o Sporting a passar. Quer dizer, ontem bastava o remate do Gênio ter entrado Sim, e no teoria do oposto. claramente. Ou seja, esse tema é claramente relevante também na forma como olhamos para isto. Por isso é preciso reforçar os clubes mais pequenos para permitir que quando vão à Europa possam ter boas prestações nestas provas, porque se fizerem isso, estamos a garantir um revenue muito mais equilibrado para todos os anos. E isso aumenta rapidamente também para o futebol em Portugal. E nós não o temos conseguido fazer. E Eu será que os acredito que a clubes centralização responde a isso. Ou seja, aí está claramente o espaço para crescer do futebol português em termos competitivos na Liga Europa e na Liga da Conferência. Os clubes grandes entenderão isso. Esta dificuldade que os clubes pequenos têm em conseguir competir lá fora tem muito a ver com o facto da principal receita, a receita que está estabilizada ou parada há vários anos, a receita dos direitos televisivos estar esmagada por comparação com os restantes clubes, nomeadamente com os principais. Voltando ao tema da centralização dos direitos televisivos, Portugal é de longe o país na Europa que tem uma maior discrepância entre o último e o primeiro em termos de distribuição de direitos televisivos, havendo um multiplicador de 15 de diferença, que é uma coisa absolutamente surreal. A comparação com 3,5 é o máximo que existe depois. Que é o máximo. Que é o máximo que existe. A Liga Inglesa tem mais igualdade. 1 ponto Sim, qualquer coisa. 1.6, a Liga Inglesa. Portanto, direitos televisivos entrando agora outra vez aqui na questão dos direitos televisivos, sendo os direitos televisivos o verdadeiro tema. Atualmente estamos a falar de cerca de 180 milhões, mais coisa menos coisa. O modelo, a Liga aponta para 300 milhões. É o Miguel que vai conseguir dizer qual é o valor dos direitos televisivos. Eu já tive um clube uma vez, um presidente de um clube uma vez me disse:
a culpa dos 300 milhões é sua porque você um dia falou em 300 milhões. E, pá, eu não falei em 300 milhões. A UI, houve um estudo que a UI apresentou com base num estudo de outra entidade que falava em 300 milhões e nós publicámos esse montante num estudo que era, no fundo, fazer uma comparação com o que aconteceu em outros mercados. O mercado espanhol é um mercado bom para perceber isto. O que aconteceu no mercado espanhol? Houve uma preocupação grande de dizer, olha, vocês dois, Real Madrid e Barcelona, que têm estas receitas, vão manter-se mais ou menos estáveis. Os outros clubes, o que conseguirmos a mais centralização, vão para os outros inicialmente e depois aqui vocês vão crescer com isto. E nós temos várias análises a perceber, olha, se acontecesse o modelo espanhol era este, se acontecesse o modelo era este. E temos aqui este estudo de uma entidade que falava em 300 milhões. Por isso, só para deixar esse ponto, mas depois, quando falamos do montante, nesta fase, é difícil dizer se vamos chegar aos 300. Eu acredito que Portugal vai conseguir valer mais os direitos do que dos 180 e qualquer coisa milhões que estão neste momento. Acredito mesmo que acho que é possível fazê-lo. Agora, é preciso que todos os atores da indústria do futebol caminhem nesse sentido e consigam valorizar esse produto. Eu acho que a Liga, neste momento, tem muito boas ideias de como é que vai conseguir melhorar o produto, no sentido de que propriedades é que eu estou a vender, o que é que eu consigo fazer com estas propriedades, como é que eu consigo valorizar esse produto face ao que é feito hoje em dia. Hoje em dia, a Liga não controla nada das imagens televisivas que saem. As imagens são controladas pelos canais que têm os direitos. Sim. O que não permite fazer, olha, os magazines que a Premier League faz com os jogadores, as entrevistas com os jogadores. Quer dizer, em Portugal é quase proibido falar com os jogadores se não for nas conferências de imprensa, que é uma coisa que me faz muita... Quer dizer, quando houve até essa vontade por parte da Liga, os clubes foram logo pôr a mão a dizer não, quanto é que vamos ganhar mais? Sim. Basta nós olharmos para uma liga... E quer dizer, isso é prejudicar o produto. Não, quer dizer, vocês olham para uma liga como a NBA, para além do jogo, os jogadores estão permanentemente a ser entrevistados antes do jogo, quando estão a aquecer, estão a ser entrevistados e a falar para as câmaras. E se não quisermos ir para um ponto desses, aqui no 0-0, num ponto final, uma entrevista de carreira com o João Meira, que esteve no Chicago Fire, ele disse tipo, que tinha um longo termo das suas datas, acontecesse o que acontecesse. Sabia que naquele dia ia folgar, que ia ter uma semana de férias, não havia problemas com os resultados e perdeste. Amanhã treina às 6. Amanhã vais treinar às 6. Nem é preciso sair do futebol. A Liga Inglesa, o Ruben Amorim, agora no Manchester, fartava-se de dar entrevistas. Antes do jogo, depois do jogo. Mas aí também há muitos compromissos comerciais que são... Pois lá está, mas que são gerados de valor. Mas existem. É esses compromissos comerciais que trazem valor para o produto, não é? A DAZN que opera a Premier League em Portugal faz imensas entrevistas com os jogadores portugueses e sabe que são slots de 10 minutos e é o que... Sim. E os clubes são obrigados a dar. Mas isso é valorizar um produto, que é trazer os atores desse produto para cima da mesa. Em Portugal é raro isso acontecer. Não se faz não se criou um produto futebolístico que permita valorizá-lo. Eu acho que esse é o princípio. E voltando à pergunta original, eu acredito que vamos ficar muito mais perto dos 200 para cima do que temos hoje em dia. Não sei se chega aos 300, não estou envolvido nas Esta entrevista negociações. que o Reinaldo Teixeira, o Presidente da Liga, dá muito recentemente, não sei se foi hoje ou se foi ontem, em que até coloca a Liga TV como sendo um sítio, um local, o espaço. Acaba por ser uma boa resposta por parte da Liga, a dizer, nós temos uma solução. Se houver, ou se ninguém quiser dar o que nós queremos, nós temos uma solução. Sim. Mas eu acho que, se nós olharmos para o que está acontecendo no futebol, e a Liga, e o Reinaldo Teixeira falava disso também, não sei se é esta semana, se é na próxima semana, vai ter um evento, uma espécie de Investors Day, em que vai agregar em Portugal muitos dos fundos, dos investidores que estão a olhar para o futebol, e o que eles estão a ter neste momento é uma procura enorme por participar nesse momento. Há grande parte dos fundos que estão a investir no futebol pelo mundo inteiro, e não estou a falar de fundos desconhecidos, estou a falar daqueles grandes fundos que existem, estão a olhar para o futebol português e a pensar onde é que eu posso ir buscar valor aqui. E esse valor existe. Eu acho que, por isso é que eu estou muito confiante que vão conseguir fazer essa valorização do produto neste processo de centralização. E acho que esse momento vai ser muito importante. Perceber quem cá esteve, quem está a olhar para o futebol em Portugal e percebermos que não estamos a falar só de quem não vai no final ter capacidade para o fazer. Claro. É o interesse que essa gente acaba por mostrar. Esta mudança prevista para 28, 29, a primeira questão que se coloca é, tendo em conta que existem aqui alguns posicionamentos de clubes, e nomeadamente do Benfica em específico, que têm feito algumas ameaças relativamente ao próprio processo, de distanciamento relativamente ao processo e de algum boicote,
Primeiro Até já produto, pediu que pudesse ser adiado no tempo. o e Benfica, pronto, exatamente. no decreto-lei. E com o peso que o Benfica tem no próprio produto. E sabendo recentemente disso. Rui Costa esteve no Parlamento a falar com os deputados e acredito que esse tenha sido um dos temas. Pronto, a primeira seguramente. questão é mesmo essa, ou seja, 28, 29 será mesmo para acontecer, ou seja, isto não poderá recuar tendo em conta todos estes feitivés do futebol português. Eu não tenho uma bola de cristal para dizer, eu acho que não vai recuar. Este trabalho, 28, 29, foi começado a construir em 21, 22, Sim. por aí, ou seja, Já foi com bastante. foi dado muito tempo para os clubes, para a Liga, se prepararem e apresentarem o modelo. A Liga apresentou o regulamento, ou o que era suposto apresentar, 11 meses antes do prazo previsto. Sim. Não esperaram pelo último dia do prazo. E vai haver agora uma Assembleia de Clubes da Liga, Amanhã, pessoal. acho que é Sim, esta amanhã, sexta-feira. para discutir esse tema. Ou seja, eu acho que o trabalho está a ser feito, não vejo nenhum motivo para adiar. Porque o adiar, também se calhar tem aquela coisa muito portuguesa, que é vamos estar o problema para a frente. Não faz sentido. Sim, até porque no limite até já vamos aí muito tarde relativamente à questão da centralização por E eu comparação com recordo os que outros quando clubes. saiu este decreto-lei, a maior parte das pessoas diziam tanto tempo. Sim. E agora vai-se adiar? Não faz sentido. Eu acho que o adiar é apenas e só chutar um problema para a frente sem querer abraçá-lo e resolvê-lo. Sim. Mas isso também teve a ver com o facto de na altura se terem negociado contratos há 10 anos. Claro, é A isso. autoridade da concorrência foi chamada, barulho. Havia aqui acordos comerciais. Teve muito a ver com isso, com respeitar. Sim. Os acordos comerciais estavam neste momento em cima da mesa e qual era o último deles, acabava em 2029, então pronto, é a partir daqui que começa. Depois havia alguns que acabavam antes, como o do Benfica, que até foi bom acabar antes, porque permitiu testar. ir com uma parte do produto ao mercado e testar o mercado. E o mercado respondeu bem, aparentemente, e conseguiu Claro. valorizá-lo. Por isso, eu acho que é impossível voltar atrás, acho que não faz nenhum sentido. Espero que não passe pela cabeça de ninguém fazer isso. E num futebol português com um modelo de transmissões televisivas centralizadas, alguma vez será possível termos uma regulação por intervenientes independentes, ou seja, que consigam garantir no fundo que os interesses de um Tondela ou do Gil Vicente são defendidos da mesma forma que de um dos três grandes, por exemplo, ou seja, de ser completamente externa a questão da determinação da regulação da indústria e não depender, como muito à portuguesa, muito à futebol português, da intervenção e da pressão e da chantagem e do boicote e do lobby que muitas vezes acontecem. Eu espero que sim e acho que sim. Mas sei que é um desafio. A centralização só acontece porque, a certa altura, o governo foi obrigado a intervir e pôr um prazo em cima da mesa. Porque entre quem deveria a centralização, teoricamente, deveria ser um acordo entre a Os Liga. clubes. Sim. Os clubes estão à Liga, no seio da Liga, terem acordo entre eles, vamos fazer esse processo. E foi preciso chegar a uma entidade externa que diga, olha, vamos fazer assim, com estas datas, façam estes prazos, vão cumpri-las. Eu acredito que sim, a Liga funciona nesse sentido até de valorizar os tais Gil Vicente e Tondelas e por aí fora. Agora, todos sabemos o histórico do futebol português e o peso que os três grandes têm no futebol português. É muito grande. Se olharmos novamente para os temas do anuário, os três grandes têm 80 e tal por cento das receitas, 80 e tal por cento dos, nem sei se não é 90, dos custos, dos ativos, dos passivos. Quer dizer, Sim, o problema acaba até por ser um bocado mais transversal, se olharmos, por exemplo, aquela questão dos mecanismos de solidariedade, que grande parte dos clubes rejeitaram para serem entregues, por exemplo, à segunda Liga. Ou seja, demonstra, quando dizemos depois aqui o problema dos três grandes, muitas das vezes quase que secarem a floresta à volta, olhamos depois para estes pequenos problemas que acabam por também ser bastante grandes para essa segurança. Miguel, vamos falar sobre o valor real do futebol português e um bocadinho também centrado e bastante centrado no plano estratégico que a EY desenhou para a Federação Portuguesa de Futebol. É um plano estratégico é muito denso, tem muita informação, há ali um detalhe bastante exaustivo sobre o perfil do futebol português e tem aqui 10 ideias muito macros. sim, 10 eixos estratégicos. 10 eixos estratégicos. Qual é o mais importante desses eixos? Eu acho que é impossível dizer qual é o mais importante. Eu acho que
eu ia dizer a beleza do plano estratégico, porque não quero estar a elogiar em causa própria um plano em que nós trabalhamos, mas eu acho que um dos grandes valores do plano estratégico é que ele foi olhando para o futebol português da base até ao topo nas suas várias componentes. Se olharmos para os 10 eixos do, futebol, do plano estratégico, temos nos eixos desde a governação e as mudanças de governação no sentido de ser também mais inclusivo, trazer mais todos os intervenientes, os clubes, as ADRs, a Associação de Arbitragem, os treinadores, todos para este modelo, mas também coisas muito ambiciosas como uma revolução da arbitragem, e a palavra está lá, é a revolução na arbitragem. Sim. E essa revolução passa um bocadinho por aquilo que falamos, uma entidade externa que gira a arbitragem. Sim. Em vez da arbitragem estar na Liga ou na Federação, hoje em dia está na Federação, é a arbitragem passar a ser gerida por uma entidade externa que tem os árbitros e presta um serviço. E a Liga tem toda a legitimidade de exigir o melhor serviço possível a essa entidade externa, que é o que acontece hoje em dia na Premier League. Os árbitros da Premier League são totalmente profissionalizados. Agora, quando falamos em revolução da arbitragem, não é só a questão de valorizar da parte profissional da arbitragem. É também trabalhar a arbitragem da base. Sim. Hoje em dia é preciso triplicar o número de árbitros em Portugal. Porque há um problema claramente de atração dos mais jovens para a arbitragem. É preciso trabalhar sobre isso e torná-la muito mais atrativa. Mas, como eu dizia, esses 10 eixos estão desde a governação, a arbitragem, a justiça e acelerar a justiça, a sustentabilidade do futebol, no sentido até do ponto de vista financeiro, como é que a indústria é sustentável, mas depois a marca, o futebol feminino. O futebol feminino é um fator essencial neste plano estratégico, no sentido em que hoje em dia o futebol, e nos vários momentos que tive a apresentar o plano estratégico, eu disse isso aí nessa altura, em uma sala cheia à minha frente, e eu tinha menos de 10% de mulheres naquela sala. E se eu olhar para o mundo não é bem a situação que temos hoje em dia. Ou seja, há uma parte da população... Nem cumpria quase o quórum de 1-3. Não, nem chegamos a isso. Ou seja, há uma necessidade clara de trazer as mulheres mais para o futebol. Não apenas, claramente como jogadoras, como treinadoras, como dirigentes, como árbitros, mas também como adeptos. Claro. Puxar muito mais isso. E acho que, por exemplo, a Federação fez um trabalho muito bom nos últimos anos. Acho que desde o fenómeno Euro 2004, da era escolar e das bandeiras nas janelas, de repente passámos a ter muito mais mulheres envolvidas no fenómeno. Mas se vocês repararem, pelo menos eu tenho essa percepção, mais mulheres no futebol é muito primeiro na Federação. Sim. Hoje em dia começa a ver mais nos clubes, mais nos estádios. Quando vou ao estádio, muitas mulheres já, felizmente, começam a ver-se. Mas ainda há uma faixa muito grande que é preciso trazer, valorizar o futebol. E depois, o Mundial 2030, claramente um ponto absolutamente crítico. O tema do conhecimento, há um tema ali da Universidade da FPF. Sim. E a FPF já tem uma grande investigação no futebol. Sim. Valorizar isso. Ou seja, o plano estratégico, no fundo, é trazer todas estas componentes para dentro do mesmo plano e pensar que futebol e a Federação já tem a Portugal Academy, por exemplo. Sim. E o que eles querem fazer é transformar a Futebol Academy numa universidade do futebol. Ser a primeira universidade de futebol a ser fundada em Portugal pela FPF. Que acho que é um objetivo muito ambicioso e claramente acho atingível, mas acho que é meritório, claramente. Em que ponto é que nesses últimos anuários e o valor que tínhamos do futebol português estava a rondar mais de o tal 1.1? 1.1. Com esta visão, poderá chegar em que valor? Nós não temos uma quantificação a tal bola de cristal, não? Mas a questão, mas não temos essa quantificação, mas acreditamos que ainda há potencial para crescer. Acho que há dois potenciais. Há porque quando falámos novamente das receitas do futebol, quando escolhemos para o futebol português, as receitas vêm muito ali do futebol profissional. Não há muito para fugir aí. Mas nós pensarmos, eu acho que há um caminho enorme a fazer do lado das receitas de TV, já falámos sobre elas, mas também do outro lado. Do merchandising, dos espaços corporate, de toda a experiência de estádio. E isso pede um tema que o plano estratégico também trabalha muito, que é as infraestruturas. Eu não posso ter um produto em que é desconfortável ir ao futebol, em que vou para o futebol, vou-me sentar numa bancada de cimento, que nem sequer tem uma cadeira de plástico para me sentar, eu já só falo do plástico, não estou a falar dos lugares mais corporate, em que vou estar a ver o jogo à chuva, sem grandes condições, quer dizer, o futebol precisa de evoluir aí. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito boa em Portugal de fazer isto, e o Mundial 2030 eu acho que é uma oportunidade... A visão do plano estratégico para o Mundial 2030 está muito assente também na experiência do futebol, e usar o Mundial 2030, com os impactos que terá seguramente na economia portuguesa, para investir também em infraestruturas e de alguma forma melhorar toda a experiência de ir ao futebol. Quanto mais estádios existirem, quanto mais
estádios de qualidade, não estádios sem qualidade, mais campos para treinos, para academias existirem, melhor será seguramente o futebol português. E o plano estratégico está muito nessa base, que é, se eu construir as bases para melhorar tudo isto, seguramente o futebol de topo, o futebol de seleções, vai melhorar. E também no plano estratégico é essa visão do que futebol de topo vai ser melhor. E há uma visão muito clara, que é Portugal quer ganhar uma grande competição internacional de futebol neste plano estratégico. Se for agora este Mundial, está perfeito. Já fica, seguramente, dá ou um 30 visto, não é? ou 34, um destes aqui, Portugal quer estar. E hoje em dia, quer dizer, eu sou da minha fase mais adolescente, eu também tinha sou. de ver o Mundial. Apoiávamos o Brasil. Exatamente. Ao Brasil, uma Alemanha, Itália, quer dizer, eram os países que ganhavam. Sim. E pronto, nós portugueses íamos todos apoiar o Brasil, porque nem nos sonhava pela cabeça que Portugal podia participar ali. Mesmo quando lá foi em 86, quer dizer, ficámos todos muito surpreendidos e depois percebemos que não tínhamos estrutura para suportar isto. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia Portugal entra, há quantos anos estamos a ir permanentemente a estas competições, e nos últimos anos, então, entramos sempre como se não é um dos favoritos, é um dos top 5, top 6 para vencer. E acho que Portugal transformou claramente isto. E se a indústria que fizemos no pé é do futebol. E o plano estratégico está muito nesse sentido, que é continuar a valorizar isto e perceber onde é que eu tenho de mexer, que cordéis tenho de mexer na todo o organograma do futebol em Portugal para melhorar o produto final. E o produto final são os novos Cristianos Ronaldos e os novos Bernardo Silvas e por aí fora, que vão seguramente dar-nos muitas alegrias, esperemos nós. Muito bem. Se calhar agora entramos nos números do futebol português. A propósito disso, até, está sempre tudo ligado, as receitas correntes de merchandising, portanto, as receitas mais correntes que não aumentaram, mas não aumentaram no seu peso naquilo que são as receitas dos clubes. A minha primeira questão tem a ver com isso, tem a ver se nós temos circunscritos, ou seja, estamos condenados a ser uma indústria sempre ad eternum exportadora, com a obrigatoriedade de exportação, com uma percentagem de receitas correntes tão reduzida como as que temos, que é bastante diferente dos principais campeonatos, e que em termos percentuais não tem comparação sequer com os outros campeonatos. Ou temos caminho para crescer e isso passa pela internacionalização, porque o nosso mercado, apesar de tudo, somos 10 milhões ou 11 milhões. Acho que logo aí está a parte da resposta. Pois. E que trabalho ainda existe para fazer, ou o que foi feito relativamente a isso, porque o nosso mercado é bastante diminuto. Eu vejo, por exemplo, o Brasil, os clubes no Brasil estão a crescer muito com base recentemente, em termos de receitas, com base no trabalho dentro da sua própria população, porque tem uma dimensão, tem um mercado muito grande para poder trabalhar. Os clubes europeus não têm, e Portugal, relativamente pequeno, ainda menos, mas não significa que não existam clubes europeus que trabalhem, que tenham grandes receitas correntes, através da internacionalização. A minha questão não passa por aí, ou seja, qual é o caminho para conseguirmos aumentar e conseguirmos maior sustentabilidade, que não dependamos tanto das transferências e do sucesso desportivo. Eu acho que a internacionalização é um dos temas que tem de ser mais trabalhado em Portugal. Se nós olharmos, novamente, voltando às televisões, os valores das televisões da parte internacional é ridículo em Portugal face ao que outros mercados conseguem. Por isso, há um mercado internacional por explorar que nós não estamos a explorá-lo, seja nos direitos, mas seja também nos próprios clubes, nas bases de adeptos. Quer dizer, Portugal tem uma diáspora gigante pelo mundo, e podia fazer bastante mais sobre isso. Ora, eu acho que há aqui um trabalho de base para aumentar as receitas que vêm do merchandising, tudo isso, nos próprios clubes. O fomentar o clube da terra, fomentar o ir ao estádio, fomentar o consumir aquele produto, eu acho que é essencial fazê-lo. Eu acho que houve clubes que o fizeram muito bem. O Sporting de Braga fez esse trabalho de forma muito meritória. O Sporting de Braga nos últimos anos, hoje em dia, quer dizer... Sim, mas eu lembro do Braga ser tudo do Benfica. Hoje em dia, os pessoas de Braga são do Braga. E essa visão começa em 2010, 2009, 2010. Mas é preciso um trabalho de formiguinha para lá chegar. Obviamente. Que é um trabalho de ir às escolas e convencer aqueles miúdos a irem, vamos ver os jogos do Braga, também lá bilhetes e tornem-se sócios e por aí fora. Os miúdos eram sócios gratuitos até à maioridade e levavam bilhetes para os pais poderem ir à bola. Exatamente. E um trabalho de proximidade com as autarquias. 10 anos, 15 anos, começa a ter... Sim. E é um trabalho com as autarquias. E depois há aquela ideia também, Miguel, que é, no dia em que não me dão, eu vou querer ir e vou pagar para ir. Exatamente. A partir de certa altura, quer dizer, agora já sou maior, já sou adepto do Braga, quer dizer, agora eu quero ser sócio, quero eu pagar as cotas e quero ir ao estádio, quero levar depois os meus filhos ao estádio, mas isso começa-se da base a criar. E o Sporting Braga teve essa preocupação de o fazer. O Guimarães é outro clube que o fez sempre muito bem. Mas eu acho que deveria ser essa preocupação em Portugal também, de os clubes quererem crescer com a sua base regional e não se resignarem ao tema de
Eu tenho um clube, um torriense da vida, de onde eu sou natural, que se possa resignar só àquele grupo de 100, 200, 300 pessoas que vão ao jogo todas as semanas. Não, vamos crescer o clube para a cidade, vamos abrir as portas à cidade, trazê-las para dentro do clube e fazer isso crescer. Eu acho que há esse caminho de crescimento. Agora, isto foi outro tema, vamos ao tema que falávamos a seguir, que é a limitação geográfica de um país que tem 10 milhões de habitantes. Não dá para crescer assim tanto só com estas receitas. É preciso dar um salto seguinte. O Brasil tem a vantagem de ter 200, 300 milhões de habitantes. Ou seja, temos uma vantagem enorme que nós em Portugal não a temos ainda. Agora, se eu olhar para as receitas de merchandising, de dia de jogo, match day, receitas de match day entre Portugal ou ligas europeias, as nossas são muito mais baixas percentualmente de todas elas. Muito mais baixas. Sim. Por isso, aí há claramente trabalho a fazer. Agora é trabalho que é preciso também ter estruturas de clubes mais profissionalizadas, com melhores pessoas, com... Quer dizer, há aqui uma Acerca da profissionalização, exatamente. Mas isto também, Miguel, pode entroncar um bocado naquela ideia de que e os clubes podem usar esta expressão, que é: eu não vou gastar dinheiro nisso, e a diferença entre o gastar ou o investir, não olhando para o retorno que podem ter, não é? Sei lá, estou a imaginar um clube menor pode achar que não gastar 500 euros a fazer uma coleção de cascóis, quando pode ganhar 1.500, depois se os vender todos, se calhar não vai gastar os 500, mas podia olhar para esse formato, não é? Mas é muito isso, é ter essa percepção de onde é que eu posso ter aqui receitas e construir um modelo de negócio à volta das mesmas. E eu acho que há muita coisa a fazer aí. Acho que ainda estamos muito atrás do que posso fazer no resto da Era Europa. mesmo aí que eu ia. Há uma evolução, há bocado o Miguel estava a dizer no início da conversa que já há uma evolução na forma como se comunica com os clubes e percebe-se que eles estão mais profissionalizados, mas ainda assim, eu olhando para a realidade dos clubes, eu vejo que, ou pelo menos eu sinto que o investimento na estrutura, portanto nas pessoas dentro da estrutura para além do futebol, apesar de tudo ainda é o parente pobre, ou seja, ainda investem pouco face àquilo que deveriam fazer, e isso parece-me, vão muito a receio, claramente mais do que investiam anteriormente, mas ainda muito pouco. E um exemplo ao contrário que reforça a validade disso é o Braga, que pelo contrário investiu imenso na estrutura e os resultados estão à vista em todas as suas dimensões. Portanto, não haverá aqui talvez a necessidade da Liga incentivar este processo, aqui um acelerador do investimento na estrutura por parte dos clubes? Eu acho que há, mas eu acho que há essa visão por parte da Liga. Eu acho que a Liga tem uma visão... A Liga, eu estou a falar agora da atual equipa que gera a Liga, há uma visão clara do que eles chamam o Liga Plus. E o Liga Plus é a Liga ajudar os clubes a irem buscar esse plus de receitas, plus de prioridades comerciais, e eles próprios substituírem-se quase aos clubes na criação desses mercados. Vocês não têm equipa para fazer isso, então deixem-nos fazer este investimento por vocês. Isto pode ser tão fácil como lugares corporate e desenvolverem lugares corporate. É preciso fazer um investimento. Claro. Eu não posso querer vender lugares corporate a empresas se não tiver um sítio espaço adequado para o fazer, não é? A Liga tem estado com alguns clubes, e está a trabalhar com outros clubes nesse aspecto, que é, então olha, deixa-me eu fazer isto, eu faço o investimento e eu a seguir vou de alguma forma recuperar o meu investimento com uma parte das receitas, que isto, uma parte vão para vocês, uma parte vem para mim, e vamos fazer crescer este fenómeno. E isso pode ser nesses lugares, pode ser no merchandising, pode ser nas prioridades comerciais, pode ser... Há uma série de coisas que a Liga percebeu também que tem de ser ela a fomentar isto nos clubes, percebendo que os clubes têm uma estrutura que tem a estrutura que têm, podem ir fazendo crescê-la, mas acho que têm limitações também nesse crescimento. E ainda para mais, se nós olharmos na Liga numa perspectiva de eu controlo todo o produto do futebol, eu tenho de saber obrigatoriamente muito mais do que os clubes. Então deixa-me eu ajudar os clubes. Quer dizer, a NBA faz isso há anos, quer dizer, a base deles é a NBA que ajuda os clubes a construir as coisas. Obviamente temos aquele tema mais americano e não tão português, que é ninguém desta divisão, ninguém sobe, e nós aqui acreditamos muito no mérito desportivo, e acho que fazemos bem acreditar nesse mérito desportivo para permitir que outros apareçam. Tem aqui essa limitação da forma do que é que podemos fazer. Sim. Mas, de qualquer forma, a regulamentação faz muito é importante e esse lado é e bastante... o controlar o produto que se vende. Um exemplo para mim é muito fácil de percebermos, às vezes, o tema do produto, quando fala muito do produto. O que é o produto de futebol? Também é uma transmissão. Eu não vou transferir, como muitas vezes acontece em Portugal, hoje em dia já não acontece quase nada, que é ter as câmaras viradas para a bancada vazia. Está a bancada dos sócios cheia, às vezes, não é sempre, e as câmaras estão na bancada dos sócios a filmar a bancada do outro lado e o estádio, e está a ver um jogo em que não se vê um único adepto nas bancadas. Aí, tipo... A La Liga, na sua organização dos direitos televisivos,
penalizava os clubes que não tivessem a bancada televisiva ocupada, com 65% de ocupação. E, portanto, Mas temos de ter regras desse género para garantir até no final da história, a sustentabilidade da indústria. É preciso criar regras de atuação. Se tu queres estar numa liga, então tens de cumprir com estes critérios. Tens de ter um estádio com esta dimensão, tens de ter este tipo de lugares, tens de ter este relevado, tens de ter este tratamento, tens de ter esta... É preciso criar essas regras para estar nesta liga. Sim. Se não queremos cumprir as regras, então vamos para outra liga qualquer jogar. Mas quem está numa liga por exemplo, profissional... este ano temos o exemplo do Lourosa, que vai terminar uma época inteira sem jogar um jogo em casa, e se desportivamente conseguisse e subisse à Primeira Liga, tinha que fazer mais obras no estádio por causa destas já não serem totalmente suficientes. Mas aí há um trabalho a fazer. Eu há pouquinho falava do meu Torrense. O meu Torrense, se por acaso tiver a sorte de subir divisão, a sorte e o mérito de subir divisão, há investimento a fazer no estádio Manuel Marques. O estádio Manuel Marques não está preparado para uma primeira divisão, claramente. E isso é preciso também haver, de alguma forma, cooperação com as autarquias para tratar deste tipo de temas. Acho e acredito que há vontade para isso. Muito bem. Zé Pedro? Sim. Não sei se tem mais alguma desse números tema. tenho muitas coisas, mas eu ainda sim. queria tocar aqui no plano estratégico da Federação, mas avancei com uma outra de números para depois irmos também e terminarmos a nossa entrevista com o Miguel Farinha. Ok. Há aqui uns números que eu acho que são particularmente interessantes relativamente a 24-25, nomeadamente a diferença de proveitos e gastos gerais, que está ali mesmo no limite. Estamos a falar de proveitos totais de cerca de 1.059 milhões, gastos totais de 1.030 milhões, portanto, 30 milhões de margem, ou seja, mesmo ali no limite. Eu dizia até há pouco em off, quando conversávamos, Miguel, que infelizmente este ano, e curiosamente até foi na região do Oeste, tivemos a tempestade Cristine e estes 30 milhões não dão, por exemplo, para ajudar os clubes a poderem recuperar. Esse é um dos temas, eu diria, mais sensíveis do fenómeno do futebol. E se nós percebermos que temos apenas essa pequeníssima diferença entre receitas e gastos, e que nas receitas temos tantas que dependem obviamente do mérito dos clubes, sim. Mas não são mas garantidas. também há o mérito dos outros clubes que jogam contra eles, não é? Obviamente. Lá fora. Exatamente. Ou seja, basta num ano, novamente, este ano foram 30 milhões e fizemos 3 na Champions. Quando vermos o anuário deste ano agora, que está em curso, sim. E perdemos ali 40 ou 50 milhões no Futebol Clube do Porto numa Champions, se calhar de repente temos o fator inverso. Há pouco falávamos, tínhamos na Primeira Liga, acho que são 6 dos 18 é que têm capitais próprios positivos. Ou seja, esse era outro tema relevante. Se isso não era um indicador de uma indústria... Bem, em todas as indústrias isso seria considerado uma indústria falida. No futebol português, tendo em conta as especificidades desta indústria, não o é. Não é por causa deste caráter extraordinário, mas em rigor é bastante preocupante. Portanto, a questão é como é que está o futebol português face a esta absoluta fragilidade. Nós tivemos aqui um entrevistado, Pedro Alves, do Alverca, que utilizou uma expressão bastante interessante para relatar a experiência do Alverca, em que disse que quando a época começava, o Alverca começava já com 7 milhões de prejuízo. Ou seja, está suborçamentado em 7 milhões para poder competir. O que significa que começa logo com uma pressão absurda para conseguir alienar jogadores e pelo menos com uma diferença de 7 milhões de euros para chegar ao ponto zero. Esta fragilidade do futebol português é mesmo assim, ou seja, isso resulta claro da análise sem que existam eu acho que resulta muito claro da análise do histórico do futebol português, que é um futebol português que, se olhar só para as receitas operacionais, elas são claramente deficitárias. É um futebol português que começa todos os anos com um nível de custos muito fixos. Este plantel custa-me isto, tenho estas estruturas, tenho estes custos e tenho estas receitas. E depois, durante o ano, se eu conseguir vender este jogador, aumenta isto. Se eu conseguir ir à Champions, aumenta isto. E chegamos ao ponto, ok, correu bem. E antes corre mal. E depois temos um tema, e é um tema que está por trás de tudo isto. Hoje em dia, na Primeira Liga, grande parte das equipas são detidas por investidores profissionais. Que exigem rentabilidades, exigem olhar para o futebol de uma forma diferenciada. Claro. Mas temos ainda muitos clubes que são dos sócios. E esses aí não têm essa preocupação de rentabilidade. Têm uma preocupação diferente, que é deixar os meus sócios satisfeitos todos os dias. Ganhar. Sim. Ganhar. Eu sei que todos os anos, 6 em 6 meses, saem os resultados dos trimestres, dos semestres, do ano, e toda a gente faz ali alguma festa naquela altura,
Mas nenhum presidente de clube, quer dizer, entre ter 30 milhões de proveitos ou ganhar um campeonato, Claro. não tenho dúvidas que a bola cai para este lado. O Sérgio claramente. Conceição utilizava-se a expressão, não era? Que ninguém vai festejar Ninguém vai resultados para o Marquês. orçamentais. Exato, ninguém vai para o Marquês dizer que pá, temos 100 milhões de resultado. Mas o campeonato junta umas centenas de milhares de pessoas no Marquês ou nos aliados. E quer muito dizer, dinheiro à volta também. e muito dinheiro à volta disso. Por isso, agora, eu acho que há essa... Há claramente... Os clubes em Portugal operam, acho eu, com uma margem muito curta. Uma margem curta entre a sua sobrevivência financeira e o ter um grande ano ou ter um mau ano. E essa margem está muito pendente das vendas de jogadores. Mas por isso também, e não podemos esquecer esse facto, que é a tal profissionalização das estruturas de academias de formação que em Portugal aconteceu. Eu acho que neste momento nós temos claramente uma fábrica de produzir talento futebolístico absolutamente ímpar. E isso já está, de alguma forma, Já dá sedimentado frutos, no sim. futebol português. Já não é algo que é uma nova, é para se vender e correr bem. Não. Qualquer um dos três grandes nos últimos anos vendeu 80 a 100 milhões de euros em jogadores. Sim, e tudo à volta. Sei lá, o Estoril ganhou nos últimos anos a Liga Revelação e teve muito assento na forma como fomentou também a sua Exatamente. prática. Famalicão. O Famalicão. Foi campeão de júnior Sim, há sim, 2 anos. há 2 anos, Sim, sim. exatamente. E isso foi de uma aposta clara numa escola, perceber que eu, formando bons jogadores, Famalicão tem outra beleza, que é conseguir formar bons jogadores e tê-los lá ainda a jogar. Sim, sim. Um Gonçalo Sá, às vezes é difícil perceber como é que ainda está no futebol português sim. e no Famalicão. E isso faz dessa escola. Por isso, eu percebendo que temos sempre essa distância entre começar com esta base de custos e esta base de proveitos e depois vou ter de capitalizar, não me preocuparia demasiado no sentido que as receitas, as transferências dos jogadores vão sempre acontecer. A não ser que haja um ano de Covid novamente e de repente tenha a seguir. Agora, estamos sempre a jogar sobre o gelo muito fino. Essa é que é a preocupação. E não corremos Essa o risco de... margem é muito fina. Parece que os clubes pequenos correm mais risco, porque a sua exposição percentualmente é maior. O seu prejuízo ao início da época é maior. O Alverca 7 milhões no orçamento do Alverca é É bastante gigante. é significativo. Não corremos o risco de vários destes clubes irem caindo porque correu mal um ano. Corremos e tem acontecido. Não é nem a primeira, nem o segundo, nem o terceiro nos últimos anos que chegaram à Primeira Liga e para chegar à Primeira Liga é preciso investir. Certo. É preciso investir e perder dinheiro durante vários anos. Sim, sim. Porque o futebol não é rentável nas ligas inferiores. Nas ligas inferiores joga-se por Carolice, porque no Clube da Terra e tem lá os jovens e as pessoas vão de alguma forma E há existindo. muito investimento externo. Os direitos televisivos são sim. brutalmente inferiores. Sim. Agora, quando chegas à Primeira Liga, é aí que os clubes esperam começar a ganhar dinheiro. E quando às vezes não acontece, isso corre mal, há muitos clubes que desapareceram. Mas principalmente desapareceram quais? Aqueles que tinham investidores que se calhar não foi feito o necessário trabalho de due diligence prévio, quando entraram numa liga, de perceber que tinham ou não condições para estar ali. E tinham condições para estar ali 2, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes não aconteceu isso, não foi feito esse trabalho. Ou qual era as origens Eu diria dos que fundos. nunca foi feito esse trabalho. Pronto. Eu acho que hoje em dia começa a dar Porque, atenção por a exemplo, isso. damos naturalmente muito valor ao que acontece no Famalicão, mas eu diria que quando o investidor do Famalicão chega ao Famalicão, ninguém sabia quem era o investidor do Famalicão. Sim. E portanto, ok, podemos dizer a esta distância que é um bom investidor. Correu bem. Mas se olharmos se calhar para o AVS, Sim, já não correu tão bem. do próprio Quer Boa dizer, Vista. Para o Boa Vista não correu tão bem. É uma situação também muito similar. Eu só queria mais uma questão relativamente aos números para depois podemos passar Sim. à fase Desse lado. seguinte, que tem a ver com o passivo, a dimensão do passivo. A dimensão do passivo, estamos a falar de cerca de 1.775 milhões de euros, 24-25, maioritariamente assente claramente Porto, Benfica e Sporting. Claro que também tem um ativo bastante relevante, isso é bastante óbvio, mas não será isto uma grande fragilidade, a dimensão deste passivo, na capacidade destes clubes, que são de alguma forma até o motor do futebol português, de investimento estrutural para o futebol português? Ou seja, tendo em conta o passivo tão alargado, a dimensão que eles têm, isto não os limita bastante quando nós necessitarmos, ou quando o futebol português necessitar de fazer novos investimentos de grande dimensão? Limita, como é óbvio. Os tais, hoje o futebol português tem 1.9 mil milhões de ativos, 1.7,5 passivos, ainda temos ali uns 150 milhões de euros de capitais próprios positivos agregados da Liga. Agora, o peso do passivo neste momento é muito significativo. Eu acho que nos últimos, as despesas financeiras na Primeira Liga, no último ano, despesas financeiras, os custos com juros e por aí fora, para financiar os passivos, totalizaram 170 milhões de euros. Ou seja, andamos a vender os direitos televisivos quase para financiar os juros. Sim. Não é sustentável.
Zé Pedro Pereira da Costa falava que o Porto tinha tido 30 e tal milhões de euros de custos financeiros. Sim. Não é sustentável viver isso, ou seja, é preciso de alguma forma reestruturar estes passivos e garantir que eles estão adequados aos ativos que existem em cada um dos momentos. E isso é um risco que o futebol português tem, claramente. Agora, eu acho que o futebol, por outro lado, também, nos últimos 10 anos, e desde as crises financeiras, 13, 14, a banca fechou a porta aos clubes. E de repente foi preciso, ou via empréstimos obrigacionistas, e o empréstimo obrigacionista somos cada um dos obrigacionistas que está a comprar obrigações e a investir naqueles clubes, e porque tem rentabilidades simpáticas e até agora ninguém falhou, por isso tem corrido bem. Ou então outro tipo de investidor no futebol. Mas as obrigações neste momento estão na casa dos 450 são 470 milhões de euros no futebol português, porque a banca claramente disse, o risco é muito elevado, eu não estou disponível para financiar isso. E é preciso, de alguma forma, perceber que passivos são estes e como é que eu os vou reestruturar. Não é fácil, seguramente. Felizmente, neste momento ainda temos mais ativos do que passivos e consegue o futebol viver essa dicotomia. Mas é preciso reestruturar um bocadinho os custos inerentes a isto. Porque um passivo que tem obrigações dos tais 470 milhões de euros, de financiamentos em mais de 250 milhões, mais ou menos, financiamentos de outras entidades, não o sistema bancário português, mas que investiram no futebol. E para estes 700 milhões de euros, eu tenho 170 milhões de euros de custos financeiros. Nota-se que o risco, o investidor no futebol está a tirar uma yield bastante elevada porque reconhece o risco que ali existe e que é preciso trabalhar sobre ele. E conseguimos dimensionar o valor dos ativos não registados? Ou seja, todos aqueles... muito difícil. Pois. É muito difícil, porque a grande parte dos ativos não registados, estamos a falar academias. de Formação. E a formação. não é? Sim. É a formação. Um clube não pode registar um jogador desenvolvido por si, Sim, ou claro. seja, contabilisticamente não tem valor. É aquela Ou o questão, jogador é comprado, Mas tem um valor claro que agora tem um não valor estando claríssimo. registado. Por isso, quando olhamos aqui para esses ativos e passivos, eu normalmente referimos muito a esse tema, que é, quando olhamos para a sustentabilidade e dizemos, não é sustentável porque o valor... Calma, porque há aqui um valor significativo de ativos não registados que tornam um superávit muito maior Sim. aqui de valor. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nas academias dos três grandes, mas na academia juntando o Braga, o Famalicão e o Estoril e por aí fora, há muito valor ali que não está neste momento nas contas dos clubes e garante seguramente a sua salvabilidade. Os jogadores jovens que Portugal vendeu nos últimos anos acima de 50 milhões de euros não tinham zero nas contas dos clubes, significativo. É muito. É mais do que uma Champions. É, exatamente. Miguel, olhando para esta questão do plano estratégico da Federação, o Miguel já aflorou a questão do Mundial 2030 e a forma como o futebol português deve olhar para esta competição. Percebendo o estarmos no lado lateral da Europa, sermos no fundo o último país que vão visitar, não é? Antes de irem a qualquer outro país europeu, é importante que aquilo que Portugal vai mostrar vai ser uma bandeira muito grande e pode começá-lo a fazer já antecipadamente. Quero isto perguntar se, por exemplo, a ideia que a própria Federação quer para tornar o Mundial 2030 como a maior experiência para os adeptos, e Portugal até pode ser uma espécie de hub para muitos países, porque está aqui no fundo entre Marrocos e Espanha, e a própria viagem transatlântica de quem vier do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. A forma como Portugal vai querer mostrar pode começar a ser mais cedo, a ver coisas, testes, já a partir de 28, por exemplo, porque depois, 2030 é no instantinho, as pessoas não têm noção. Mas... Um mês e meio e aquilo acabou, rapidamente. Eu acho que o Mundial 2030 é uma oportunidade enorme de deixar um legado de reformas no futebol que se calhar não se conseguiu fazer ainda. Eu acho que Portugal não o pode perder. E acho que Portugal está a olhar para isso, e no plano estratégico esse tema está muito claramente apresentado, que é olhar para o Mundial 2030 como uma oportunidade de transformar de alguma forma. Infraestruturas. Olha, acho que o principal para mim é o tema de infraestruturas. Eu acho que é uma oportunidade gigante de o fazer à volta deste tema. Eu não estou a falar de construir estádios novos. Sim, claro. Os estádios são os que são. Eu acho que há umas infraestruturas de base que é preciso. É muito interessante o Miguel trazer esse tema, porque basta olharmos para o Euro 2004, de repente, passado muitos anos, todos nós ficamos desiludidos com o investimento que foi feito, e se olharmos para uma Expo 98, todos nós olhamos, foi um bom investimento. Que aquilo correu bem. Exatamente. Mas acho que tem muito a ver com isto. E se calhar faz muito mais sentido eu fazer uma infraestrutura que é usada por toda a população do que uma infraestrutura que é usada por 20 ou 30 mil quando há um jogo num fim de semana de 15 em 15 dias. Esse aí já existe hoje em dia, os estádios
ou estão renovados ou estão em vias de ser renovados, os principais e demais de utilização, e que vão ser os 3, vão estar no Mundial seguramente. Agora, eu acho que há uma oportunidade de fazer o resto, e há uma oportunidade clara. Por exemplo, Portugal sempre teve aquela experiência de receber equipas alemãs e outras equipas nos estágios da época, no Algarve. Mas nós temos bom tempo, não é só no Algarve, é por todo o país durante grande parte do ano. Se nós 900 km de costa. Portanto. Exatamente. Se conseguimos ter infraestruturas desportivas para receber mais clubes, seguramente há uma indústria por aí que caminhará muito mais para Portugal para fazer os estágios para a época. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, nós não a temos hoje em dia. Quantos hotéis em Portugal têm campos ao lado, ou pode não ser o campo do próprio hotel, pode haver uma academia perto, mas academias disponíveis para fazer isso não existem. Acho que é uma oportunidade grande de trabalhar sobre esse tema. E por outro lado, a demonstração de Portugal que nós somos um país que consegue organizar grandes eventos com sucesso, como já o fizemos com a Expo 98, como já o fizemos o Euro 2004, como organização desportiva correu muito bem. Se nós tirarmos o facto de termos feito não sei quantos mausoléus desportivos não são utilizados, a experiência naquela altura foi absolutamente fabulosa. Sim. E nós demonstramos que tínhamos capacidade de fazer. Eu acho que o Mundial 2030 exponencia isso, porque uma coisa é um europeu, que é grande, mas o Mundial é uma coisa diferente. E hoje em dia, então, com mundiais com 48 clubes neste Mundial, 48. já são mundiais, ainda me lembro dos mundiais com 20 ou 24 sim. Ou menos do que isso, quer dizer. E isso também explica porque é que passou a ser mais fácil de todos lá estarmos permanentemente. Não é que Portugal tenha tido dificuldade sequer, mas também facilita. A Itália não gosta muito dessas. Não, a Itália anda bastante. Eu vi no outro dia o jogo de Itália com um colega meu italiano, ele não estava nada feliz com o que estava a passar ali. Mas também é uma oportunidade de repensar o futebol. O que é que aconteceu com o Alemanha, aquele Portugal-Alemanha, deixou a condição dos 3-0. Sim. A partir daí a Alemanha de repente achou, não é possível. Claro. E é o momento em que fizeram um investimento gigante na base sim. para criar escolas, criar formação. E fizeram uma captação dos jovens talentos que podiam não ser nativos alemães e que acabaram depois por ser capitalizados. Olharam para a França 98 e perceberam que havia um potencial enorme de ir buscar os não nativos, mas franceses, e usá-los no futebol. Quer dizer, o talento está lá, não é? O valor é um valor calculável, este que estamos a falar na ordem dos 900 milhões de euros? Que eu acho que sim. Na altura vai ser seguramente facilmente calculável. Posso conseguir vários estudos na altura. Mas este valor, impacto. Miguel, é um valor, nós tínhamos esta dúvida, que se é direcionado amplamente para a competição e para o Mundial, ou se já são valores que no fundo coabitam com as dimensões de cidade de Lisboa e Porto, que já são cidade turisticamente muito procurados. Os valores que eu vi de falar sobre o Mundial são sempre valores de impacto para o país do Mundial. Da competição. E isso inclui o turismo, as deslocações, os hotéis, as viagens, inclui tudo o que está ligado a uma coisa. E não apenas só os bilhetes, a publicidade e tudo o resto à volta do futebol. Mas a questão, eu acho que o que o Humberto queria dizer aqui é sobre esse valor em específico, se isso, bem sei que o estudo foi feito pela PwC, portanto por outra consultora, mas se isso terá em conta o facto, ou melhor, se esse valor será o acréscimo face à normalidade que já existiria, nomeadamente na cidade do Porto e de Lisboa, altamente turísticas e altamente preenchidas no período do Mundial, ou será o valor global, ao qual, para analisarmos, teríamos que expurgar este efeito normal de turismo. Não tinha as bases exatamente, para perceber como é que foi calculado. Sim. Eu assumo, quando se alguém faz um estudo e dizer qual é o impacto do Mundial, é o acréscimo. Tem de ser o acréscimo, porque senão... Até porque nós temos o tema. Em Portugal, o turismo deu um salto de qualidade nos últimos anos enorme. O número de hotéis construídos em Lisboa e Porto é absolutamente gigante. E isso acontece sem Mundial, sem mais nada. Claro, acontece de visitas ao país. Porque eu assumo sempre que terá de ser acima deste, mas não tenho dados para vos confirmar. Tenho uma última pergunta. Tens mais alguma? Não tenho mais. Tenho uma última pergunta, apenas até de cariz quase pessoal, para fazer ao Miguel, que é, entrou na UI por altura da Expo 98 para fazer, o Miguel conta muito essa história, para fazer um inventário numa empresa. Cadeiras, secretárias. Sim. Quando entra num estádio de futebol ainda tem essa forma de pensar quantas cadeiras é que estão aqui? Não dessa forma de pensar. Mas ainda entra no estádio de futebol com aquele maravilhamento de alguém que entra e vê, isto é impressionante, estarem aqui 60 e tal mil tipos aos berros, porque estão 22 tipos a jogar futebol. E essa parte é absolutamente fabulosa. Eu tenho perfeitamente ciente na minha cabeça
Primeira vez que entrei no Estádio da Luz, no Novo, quando foi a inauguração, e fui à inauguração, 25 de outubro de 2003, acho eu. 2003? Aquilo era majestoso e continua a ser. Eu acho essa parte absolutamente impressionante. E como é que aquele desporto, de uns tipos atrás de uma bola, que parece uma coisa tão simples, atrai tanta gente, e quando falamos de financiamento, tantos milhões. Mas nesse período da paixão, pensa nos milhões que aquilo vale? Também. Mas isso aí tem muito a ver também com a cabeça financeira e de alguém que trabalha na área financeira há demasiados anos que pensa, o potencial financeiro que aqui está, do que isto movimenta à volta, é absolutamente inacreditável. Isso, seguramente. Miguel Farinha, muito obrigado. Country Manager da UI Portugal. Muito obrigado, foi um prazer. Miguel Farinha, Country Manager da UI Portugal, que foi o nosso convidado do Dinheiro do Futebol. Já sabem que estamos sempre no 0-0.